Olá a todos, vamos dar sequência a mais um webinar. Hoje a gente vai falar sobre o segmento OEM, mais especificamente sobre motores pneumáticos. Para realizar esse webinar, eu vou apresentá-lo. Meu nome é Heitor Matos, eu sou o gerente de desenvolvimento de negócio para o segmento de OEM, e quem me auxilia é o Vinícius Duarte, que é o especialista de produto de ferramentas pneumáticas no Brasil. Aqui estão nossos contatos, caso tenha alguma dúvida a respeito de aplicação ou de produto, por gentileza, entre em contato com a gente e a gente tenta responder o mais rápido possível. Bom, os tópicos que a gente vai abordar hoje, a gente vai começar falando sobre o segmento OEM, depois a gente fala um pouco sobre o portfólio de produtos que a gente tem em nosso catálogo, como a gente identifica oportunidades para motores pneumáticos, como selecionar o motor pneumático correto. Eu vou mostrar também um vídeo com as aplicações mais comuns e, por último, onde a gente encontra as informações técnicas dos nossos produtos. Vamos falar um pouco sobre o segmento OEM. Muitos de vocês talvez estejam escutando esse nome pela primeira vez, mas ele é um segmento bem conhecido. Talvez você conheça ele como MTB, Machine Tool Builders, ou talvez como integradores. Eu vou tentar apresentar um exemplo aqui, que talvez fique mais claro como a gente caracteriza esse segmento. Então aqui a gente tem um motor pneumático. Em geral, a Atlas Copco ela oferece esse motor pneumático a um fabricante de um misturador, por exemplo, que porventura vende esse misturador para uma cervejaria, e essa cervejaria vende o seu produto para o seu cliente final. Note que a gente está vendendo o nosso motor pneumático não para o cliente final, que seria a cervejaria, mas a gente está vendendo ele para um intermediário, ou seja, um fabricante de máquinas que vai oferecer o produto deles para a cervejaria. Então, do ponto de vista da cervejaria, o motor pneumático ele é um componente que vai dentro de uma máquina que eles compram, e não necessariamente eles estão comprando diretamente da Atlas Copco. Esse segmento, ou esse intermediário, é o que a gente conhece como MTB, ou integrador, ou OEM. Então, sempre é interessante, tanto do ponto de vista do cliente final, entender quais os componentes estão naquelas máquinas, e do ponto de vista também, se você é um distribuidor, ou mesmo um representante Atlas Copco, ver, olha, a gente tem esse cliente final, dentro dessa máquina tem algum componente Atlas Copco, e aí sim a gente caracteriza aquele segmento como OEM. Ok, quais os principais valores dos nossos produtos que a gente oferece para um cliente OEM? Bom, são três características basicamente. Eu dei o exemplo de um misturador, e aí acho que vai ficar bem claro. A gente oferece um motor que ele vai entregar torque, velocidade e integração. Eu acho que fica claro que torque e velocidade é porque se você quer mover, ou você quer agitar, ou você quer transportar algum produto, você precisa ter esses dois fatores, e esses dois fatores são o que vai te dar a potência, né, do motor. Por último, talvez seja um pouco mais complicado, que seria o fator de integração. Mas a integração nada mais é como esse motor se conecta à máquina do cliente. Ou seja, se a gente tem um cliente que ele já produziu 1000 máquinas ou 1000 misturadores no passado, e ele quer efetuar a troca de um motor para um motor pneumático, ele não quer ter o trabalho de redesenhar ou redesign as máquinas que ele tinha no passado para que nosso motor pneumático sirva naquela máquina, não se conecte no produto final dele que vai ser enviado para o cliente. Então, quanto menor for o motor pneumático, quanto mais versátil ele for, mais fácil de se integrar às máquinas desse cliente OEM, é uma vantagem para ele, porque é menos modificações que ele vai ter que fazer no produto dele. Como a gente identifica as oportunidades, ou onde estão essas oportunidades? Bom, eu costumo dizer que a oportunidade para motor pneumático, ou segmento OEM, ele está diversificado em toda a indústria. Então, você pode, aqui eu só mencionei alguns principais mercados, como de transporte, indústria química, aeronáutica, alimentícia, de óleo e gás, mas, em geral, você pode encontrar potencial de OEM, de integradores, em todos os segmentos. A gente vai falar mais em detalhes quando a gente chegar na parte de produto, em alguns produtos que talvez sejam mais fáceis ou mais de se visualizar em alguns segmentos específicos. Vamos falar um pouco sobre o portfólio de motores pneumáticos que a Atlas Copco oferece.
Antes da gente falar sobre a linha de produtos que a gente tem, eu gostaria de mencionar aqui alguns valores, né? E para falar sobre valores de motor pneumático, eu sempre gosto de efetuar alguma comparação. E aqui no caso eu vou comparar ele com um motor elétrico, um motor a bateria, que talvez muitos de vocês já sejam familiarizados. Bom, em geral, para quem é familiarizado com uma ferramenta pneumática, uma grande característica de ferramenta pneumática, em geral, é que ela é muito mais, ela é compacta, ela é muito mais compacta e leve, quando se comparado com ferramentas elétricas. E a mesma coisa aqui na questão do motor. O motor pneumático ele é menor e mais leve do que comparado com uma tecnologia elétrica, por exemplo. Algumas características importantes também é que eu recebo muitas perguntas de pessoas que falam, olha, mas o motor elétrico eu consigo funcionar ele nos dois sentidos de rotação, ou consigo ter controlabilidade no ajuste de rotação do motor, coisa que me parece ser difícil para motor pneumático. Mas não, na verdade é possível, você consegue dentro de um range de velocidade controlar essa velocidade, regular, e também você consegue ter um motor que ele gira no sentido horário, no sentido anti-horário, nos dois, caso ele pode ser um motor reversível, que durante a aplicação ele tem que funcionar nos dois sentidos. E uma grande vantagem, diferente do motor elétrico, é que o motor pneumático ele não vai oferecer nenhum tipo de quebra ou dano conforme você vai realizando essa troca no sentido de rotação, mesmo durante um longo período de tempo, ele não apresenta nenhum tipo de quebra por esse fator. Um dos outros detalhes importantes de motores pneumáticos é a instalação. Óbvio, você não tem risco de choque elétrico, você não precisa ter instalação elétrica, você não tem que ter programação. Basicamente, você conecta seu motor na sua linha de ar e ele está pronto para funcionar. Outro ponto importante também que eu recebo perguntas é a relação de sobrecarga. Bom, um motor pneumático ele está girando o seu eixo e nesse eixo ele está acoplado uma carga, né? Essa carga, por mais que ela tenha sido o torque que ela está gerando no eixo do nosso motor pneumático pode ser maior do que o do próprio motor, a única coisa que vai acontecer é que o motor vai parar, mas ele não vai sofrer uma quebra, um dano, coisa que já não acontece no motor elétrico. Então, comparando essas duas tecnologias, você vê uma durabilidade, uma resistência muito maior de um motor pneumático do que no motor elétrico. E por último, eu gostaria de comentar quando a gente fala de ambientes hostis ou contaminantes. Eu gosto de dar dois exemplos. Um que é o segmento, aí para quem tá acostumado, de, por exemplo, tubos que passam gás natural ou que tem combustível perto, você tem um grande risco de explosão ou um grande risco, por exemplo, de um motor soltar alguma faísca. Isso pode acontecer algum dano no seu ambiente fabril. E também outro que seria para a linha de indústria alimentícia, por exemplo, onde quando você entra numa produção alimentícia, você vê que todo o ambiente ele é todo meio que feito de aço inoxidável, porque você não admite nenhum tipo de contaminante ali dentro. E para esses ambientes, tem uma grande vantagem o motor pneumático, porque o motor pneumático, primeiro, ele não gera faísca, não tem risco de combustão, a gente oferece motores que são feitos em aço inoxidável, tanto a parte externa como interna do motor, então ele seria o motor ideal para esse tipo de aplicação. Eu sei que existe uma forte tendência a gente pensar que, olha, ferramentas pneumáticas estão sendo substituídas ou está se transformando para ferramentas elétricas e a bateria. Mas para alguns segmentos a tendência é exatamente oposta, porque eles têm regulações muito rígidas e nenhum outro tipo de tecnologia seria admitido, por exemplo, se você tem um risco de explosão no ambiente, aceitar um motor elétrico ou a bateria. Bom, falando um pouco sobre o portfólio de produtos que a gente oferece, aqui a gente tem 3 tecnologias de motores pneumáticos no nosso portfólio. Uma primeira aqui, a gente vai falar sobre o LZB e LZL, que são motores a paleta, motor pneumático a paleta. A segunda, que são os motores a pistão, talvez não muito comum para vocês. E a terceira, que é o motor a turbina. A gente vai falar um pouco mais em detalhes de cada uma delas. Vamos começar falando dos motores LZB ou LZB. Esses são motores pneumáticos a paleta. Aqui é só para a gente ter uma ideia do range de potência que a gente está falando, entre 0,15 a 3,75 cavalos de potência. Esses motores são os motores mais comuns que a gente encontra
no catálogo atlascópico. E para aqueles que, eu sempre gosto de dar esse detalhe um pouco mais técnico, mas talvez aí quem esteja assistindo esse webinar da área de engenharia, vai saber que a potência, quando a gente calcula, ela é uma combinação de dois fatores, né? Que seria o torque e a rotação. Então você consegue encontrar uma potência específica com alto torque e baixo RPM, ou oposta, com um alto RPM e um baixo torque. Baseado nisso, a gente tenta explorar o máximo de combinações possíveis para cada potência do nosso motor. Para cada range de potência, a gente tenta explorar o máximo de combinações possíveis para que o cliente tenha à disposição um motor standard, ou seja, na hora dele comprar esse motor vai ser entregue o mais rápido possível, a gente consegue produzir ele de forma mais rápida também. Então, quando a gente combina todos esses fatores, a gente tem um catálogo dessa linha LZB de mais ou menos 250 versões de motores disponíveis. Isso não quer dizer que se o cliente precise de um torque, uma velocidade específica, a gente não consiga produzir. A gente, pelo contrário, a gente consegue fazer esse motor, mas esse motor seria um motor especial para atlascópico. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o LZB mais comum, que é o Standard. É um motor que ele tem a carcaça dele em alumínio e aço. Você note que nesse motor aqui, nessa figura direita, você consegue ver que ele tem o eixo dele de duas formas. Uma que pode ser a chaveta ou também de rosca. E isso também é um item, para cada versão de motor a gente tem essas duas variações, todos eles em nosso catálogo. Uma segunda versão do LZB é o LZB em aço inoxidável, que é justamente para aquelas aplicações onde eu comentei. Se você tem um ambiente químico ou um ambiente de produção alimentícia, em geral você tem que eliminar todo tipo de contaminante. E corrosão ou ferrugem é um contaminante, então os motores têm que ser em aço inoxidável. E a gente oferece o motor em aço inoxidável não só na parte externa, na carcaça do motor, mas também as partes internas são feitas em aço inoxidável. Muitos de vocês podem estar perguntando, mas o que acontece com a lubrificação desse motor? Bom, primeiro, esses motores eles não necessariamente precisam de lubrificação. A gente tem opções no nosso catálogo de motores que são lube-free. Isso não exclui o fato deles necessitarem de graxa nas engrenagens. Eles precisam, mas a graxa ela é especial para esse segmento. O que realmente contamina é a parte de lubrificação, mas como ele é lube-free, não seria necessário. E o último modelo do LZB, que a gente também tem disponível, é o LZB com módulo de freio. Onde a gente usa, basicamente, um módulo de freio no motor pneumático? A gente usa, basicamente, para aplicações onde você tem a questão de posicionamento. Então, eu preciso ter uma certa precisão quando eu estou posicionando algum produto, ou se eu tenho uma esteira, eu quero que ela pare naquela indeterminada posição fixa, que ela não se mova, a gente tem o LZB com módulo de freio. Para aqueles que estão familiarizados com ferramentas elétricas, ele funciona com o mesmo princípio como um encoder numa ferramenta elétrica ou a bateria, por exemplo, onde você tem um ajuste preciso de posição. Aqui está a representação interna do motor, né? Onde está a paleta, é o que a gente conhece como a célula do motor. Na frente a gente tem as engrenagens, ou seja, toda a rotação do motor ela é reduzida, passa pela engrenagem e no final, no eixo do motor, você tem a entrega de um torque e uma rotação. Passando para o segundo motor, também a paleta, a gente oferece o motor LZL. Esse motor, a gente vai ver os detalhes construtivos dele, ele é um pouco diferente do motor LZB. Veja que esse motor ele é um motor com um diâmetro um pouco maior e ele tem essa parte prateada que você consegue ver na figura, que é o que a gente chama de flange. Bom, por que a gente desenvolveu esse motor? Esse motor ele é o reposto direto quando a gente pensa num motor elétrico. Por isso que ele tem a flange. Essa flange é a mesma que você vai encontrar nos motores elétricos. Então, se porventura você tem a necessidade de efetuar a troca de um motor elétrico e considera a opção de motor pneumático na sua aplicação, esse seria o primeiro motor que a gente recomenda. Por quê? Porque ele já vem com a flange. A flange, no nosso catálogo, ela já é padrão. Pode ser o padrão IEC, padrão NEMA, que é o padrão americano, o IEC é o padrão europeu, ou se porventura a aplicação exige uma flange específica ou especial, a gente também consegue desenvolver. Como eu havia comentado, esse motor ele tem um diâmetro um pouco maior, ele é um pouco mais curto, mas isso faz com que
o motor ele gire naturalmente um pouco mais lento e tem um torque maior do que os LZBs, por exemplo. Caso o torque que esteja sendo gerado nesse motor ainda não seja suficiente ou desejado pelo cliente, a gente também oferece a opção de caixa de engrenagens, que pode vir acoplada no nosso motor. Então, por exemplo, esse motor a gente consegue reduzir ainda mais a rotação e aumentar o torque para a aplicação. Isso ele é bem comum, algumas aplicações eles têm alto torque, a rotação é bem baixa. Mesmo naqueles segmentos que eu mencionei no princípio do webinar, por exemplo, a aplicação de agitador, misturadores, a velocidade ali é sempre relativamente baixa. A gente fala de 100 RPM, 150 RPM, e se porventura for necessário, a gente oferece com caixa de engrenagens para baixa rotação. Esse talvez seja um motor um pouco mais novo para aqueles que estão acostumados com ferramentas pneumáticas, até porque foi um lançamento novo da Atlas Copco de mais ou menos um ano atrás. Um motor a pistão. Bom, para comentar um pouco sobre o motor a pistão, eu queria contar um pouco da história, por que a gente desenvolveu esse motor, né? Bom, comparado com outros motores, principalmente com tecnologia a paleta, do que a gente já viu, esse motor ele é ainda menor e ele não tem as paletas, né? Então, ao invés de ter a paleta, ele tem o pistão, que é o que você consegue visualizar nessa figura, e na cabeça desses pistões ele tem rodízios que reduzem muito a fricção do motor. Então, se ele tem menos fricção entre os pistões e a carcaça do motor, ele é um motor mais eficiente do que os motores a paleta. E isso é verificado para a gente, por exemplo, na quantidade de serviço que a gente recomenda. Os intervalos entre reparos desse motor ele é 4 vezes mais espaçados do que um motor a paleta comum. Por ele ser um motor mais eficiente, óbvio, ele tem menor perda, então a gente consegue extrair mais potência num motor menor e, comparativamente, a gente consegue comparar ele com o motor a paleta, ele é cerca de 50% menor do que o motor a paleta, pode ser até 91% menor do que comparado com o motor elétrico, quando a gente compara motores de mesma potência. Isso é importante, muito importante, principalmente para aqueles clientes que já têm um produto definido, que já construíram milhares de máquinas e querem efetuar troca de motores. Por quê? Porque esse motor a gente garante que ele vai servir pelo tamanho, porque ele é menor do que qualquer outra tecnologia disponível no mercado. Então, pelo tamanho reduzido dele, a gente garante que ele serve na aplicação com o menor número de modificações que o cliente vai ter que fazer nas suas ferramentas. Então, essa é a principal vantagem que esse motor apresenta. Aqui é o princípio de funcionamento do motor, você vê que ele gira os pistões à medida que a gente ajusta a velocidade. Você consegue também adicionar flanges nesse motor. Um ponto importante desse motor, por ele estar girando, a rotação dele é uma rotação natural menor do que de outras tecnologias, você tem uma controlabilidade melhor. Lembre-se que os motores a paleta, por exemplo, como a gente faz a redução de rotação do motor, ela é feita através de engrenagens. Então, toda vez que você tem engrenagens, para você fazer o ajuste ou controle de velocidade, você acaba perdendo um pouco essa sensibilidade. Como aqui você não adicionou engrenagem nenhuma, a relação é mais direta. Então, você acaba tendo uma controlabilidade melhor desse motor. O consumo de ar dele vai ser menor do que dos motores a paletas, porque ele é um motor mais eficiente, né? E por último, a gente fala sobre os motores a turbina, TZB. Para aqueles que já são familiarizados com produtos Atlas Copco, a gente já dispõe dessa tecnologia de turbina há mais de 25 anos na nossa esmerilhadeira GTG 25. Essa turbina ela é muito similar. E por que a gente usa a turbina nos motores pneumáticos? Porque a gente desenvolveu essa tecnologia para motores pneumáticos. Basicamente, quando a gente compara, eu dou o exemplo do avião a jato, a gente utiliza uma turbina no avião porque você tem mais potência, menor peso, menor tamanho e, por consequência, mais eficiência. Então, a gente está falando que a gente está utilizando o princípio é o mesmo, a gente utiliza o motor a turbina aqui porque você consegue extrair mais potência num menor tamanho de motor possível. Sem contar isso, novamente, esse motor ele não tem paletas, mas ele tem rotores e estatores que rotacionam
dentro do eixo dessa turbina, e isso faz com que esse motor ele seja mais eficiente e requeira menos serviço, porque se não tem paletas, ele não tem fricção entre carcaça e núcleo do motor. Outro ponto importante é o consumo de ar. Esse motor ele consome cerca de 40% menos ar do que um motor a paleta com mesma potência. Como havia comentado, pela eficiência ser maior, ele também é cerca de 30% menor do que um motor a paleta. Então, ele é bem interessante se o cliente ele precisa de certa portabilidade de motor, precisa manusear o motor, levar de um lado para outro de um ambiente fabril, ou mesmo para transporte, esse motor é mais leve. Outro ponto importante, esse motor não precisa de lubrificação, então você pode retirar esse componente da sua linha de ar e esse motor vai funcionar bem. Com relação a aplicações desse motor, existem diversas aplicações para o motor a turbina. Dentre elas, as mais populares, o que eu gosto de comentar, é sempre quando a gente fala de, principalmente, áreas relacionadas ao óleo e gás. Quando você tem aqueles tubos imensos e você precisa fazer corte, ou você precisa fazer o faceamento de flange. Por que essas aplicações são ideais? Porque o motor nessa aplicação ele vai estar sujeito a uma alta carga, certo? Quando você começa a efetuar o corte, a carga ali no eixo do motor ele sobe muito rápido e a tendência é que o motor ele reduza o RPM. Quando você tem um excesso de potência, como acontece no TZB, e ele também tem um regulador de velocidade que mantém a velocidade constante, essa velocidade ela não reduz, ou ela reduz muito, a redução é mínima. E isso faz com que o processo de corte ou o processo de faceamento seja mais constante, homogêneo e, por consequência, mais rápido. Então, comparando com outras tecnologias, a gente pode ter um processo aqui de faceamento de flange em torno de 22% mais rápido do que quando utilizado com motor a paleta. E se a gente for efetuar um processo de corte de tubo, por exemplo, utilizando um TZB, ele também é cerca de 25% mais rápido. O que isso para o cliente final, ele é bem interessante, porque a gente está não só reduzindo o consumo de ar, que isso vai reduzir o tamanho do compressor e também o consumo de energia que ele paga para gerar a energia que é gerada no compressor, mas também o tempo de operação, ou seja, o tempo que o operador está ali exposto ao trabalho, consumo de ar, consumo de abrasivos, no caso ele tenha, ele é bem reduzido. Aqui a vista explodida desse motor, você vê que a engrenagem do motor, ou a caixa de redução que está acoplada no motor, na verdade é maior do que a turbina. E de fato porque esse motor ele gira, ele está rotacionando a mais ou menos 65.000 RPM. Então, para a gente transformar toda essa potência de rotação para torque, você tem que adicionar bastante engrenagens. Como que a gente seleciona o motor correto para a nossa aplicação? 3 pontos principais. Como havia comentado no início do webinar, a gente tem 3 características. Uma que é a velocidade, segunda que é o torque, terceiro que são os detalhes de integração. Quando a gente fala em velocidade, não é a velocidade do motor em vazio, ou seja, aquela que ele não está sujeito a carga nenhuma. É a velocidade do motor quando ele está sujeito na aplicação. Então, se eu tenho uma aplicação de transporte, por exemplo, eu tenho que ir lá e saber olha, eu preciso de um motor que rotacione essa velocidade com essa carga ou com esse torque. Isso são pontos de trabalho do motor. Baseado nessas duas informações, junto com os detalhes de integração, você pode buscar essas informações no catálogo ou pode entrar em contato com a gente, que a gente faz essa especificação para você. Mas alguns detalhes de integração talvez seja o ponto mais complicado durante a parte de especificação, mas sempre, se possível, se tiver fotos, vídeos, alguns detalhes externos, por exemplo, eu preciso de um motor que seja livre de lubrificação, que tenha freio. Esses detalhes são sempre importantes porque ajuda a gente a especificar o motor de forma mais correta para a aplicação. Caso o motor que esteja sendo procurado, ou o torque, a rotação que esteja sendo procurado, não esteja no catálogo, novamente, entre em contato com a gente porque a gente desenvolve soluções customizadas, não só quando se trata de torque e velocidade, mas também muito comum é da parte do eixo. Às vezes o cliente final ou o próprio OEM, ele tem uma patente, algum eixo, a gente consegue desenvolver soluções
para que ele se acople ou se conecte na máquina desse OEM. A gente tem um formulário aqui, mais ou menos as informações condensadas, mas em geral é velocidade, torque e detalhes de integração que a gente necessita. Aqui eu vou passar para vocês um vídeo das aplicações mais comuns que a gente tem para motores pneumáticos e talvez fique um pouco mais claro o uso, a utilização deles. Ok, espero que tenha ficado um pouco mais claro as aplicações que a gente tem. Essas são as aplicações mais comuns. Agora a gente fala um pouco sobre onde conseguir as informações técnicas dos nossos produtos. Bom, esse é o layout da página Atlas Copco do Brasil sobre motores pneumáticos. Aqui está o link, né? E aqui você vê que todas as informações que eu mencionei durante esse webinar está disponível lá, aliás, muito mais completo. Se porventura você precisa de um leaflet ou folheto para uma aplicação específica, a gente possivelmente tem alguma coisa disponível, todas as animações, detalhes de cada tecnologia ou motor, né, específico, toda a parte de dimensão. E, novamente, está aqui entre em contato com o especialista, você pode clicar ali, entrar em contato comigo, com o Vinícius, que a gente está à disposição para apoiar. Ok? Novamente, se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, envie e-mail para a gente e a gente tenta responder o mais rápido possível. Muito obrigado a todos por assistirem o webinar.